Olá, gente, boa noite. Eu me chamo Paloma e hoje nós vamos dar continuidade à meditação no livro de Segunda Reis. E hoje eu vou estar iniciando o livro de Segundo Reis, capítulo 8, tá? Só que antes de meditar, vamos fazer aqui uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, eu te peço que nesse momento, meu Deus, o Senhor venha, meu Pai, se fazer presente nesta meditação, meu Deus. Que a partir de agora, meu Deus, todos os achismos, meu Deus, e todas as opiniões próprias, meu Deus, elas venham ficar de lado, meu Pai, pois que venha ser, meu Deus, agora a tua voz, através dessa palavra. Que através dessa palavra, meu Deus, todos nós que estamos aqui, meu Deus, possamos aprender mais sobre o Senhor, aprender também para que nós venhamos cada vez mais ter mais intimidade, aprender sobre a obedecer a tua palavra. Que também, meu Deus, a pessoa que assistir esse vídeo, que através da sua palavra uma semente venha a ser plantada, porque somente, meu Deus, com o Senhor, meu Deus, alcançamos a salvação, alcançamos a vida eterna. Eu peço que o Senhor venha abençoar tudo que vai ser feito aqui, meu Deus, e até o que era para dar errado, que venha dar certo. Que, meu Deus, durante a própria meditação, o Senhor venha falar com cada um que está aqui presente e que eles também possam compartilhar, meu Deus, as revelações, meu Deus, e aquilo que o Senhor fale com cada um. Eu entrego tudo em tuas mãos, na certeza que já deu tudo certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. O título do capítulo é A Sunamita volta para sua terra. Versículo 8, o versículo 1. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele ressuscitara, dizendo: Levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Eu vou ler o segundo, depois eu vou voltar para explicar aqui. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Aqui, né, a gente pode abrir, eu vou pedir que vocês abram, por favor, lá no livro de Segunda Reis, voltar um pouquinho, no livro de Segunda Reis, no capítulo 3, lá no versículo 16. Lá no versículo 16 diz o seguinte: e disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. Então, Deus já tinha deixado essa profecia, né, de que isso iria acontecer, já tinha falado isso a Eliseu, ele já sabia, e durante esse período, acredito que ele, o que essa parte aqui do versículo fala, do capítulo, que ele avisou, né, a mulher sunamita, porque, né, eu acredito que vocês lembrem que essa mulher, durante o período em que ele esteve lá em Sunem, ele ressuscitou o filho dela, né? Não só isso, mas o principal, que ele chegou lá e quando ele chegou, ela é uma mulher que ela é afortunada, ela, ela, ela possui bens, ela não era uma pessoa, assim, se nós fôssemos fazer a comparação, né, com a, a, a viúva, né, que Elias, no período dele, encontrou. Se fôssemos fazer uma comparação, seria, né, totalmente o contrário, porque lá ele encontrou alguém que não tinha posses, mas no caso dessa, ela tinha, sim, posses. E quando ele pediu para que o servo dele perguntasse, né, visse o que lhe faltava, o que lhe faltava era um filho.
Ela não tinha condições de ter um filho, e naquele momento ele fez uma promessa a ela que ela teria, né, um filho. A determinado um período, ela teria um filho. E ela não acreditou. E eu acho isso interessante porque me lembrou também de quando Abraão, da época de Abraão e Sara, que quando o anjo falou a Sara que ela também teria um filho, que ela riu, né? Ela não, ela riu, né, dentro dela, ela riu porque ela realmente não acreditava na possibilidade de ter filho por conta da idade avançada. E no caso da Sunamita, ela também não poderia por conta do marido, que o marido dela não podia, né, dar filhos, não conseguia. Então ela também, né, não acreditou. Mas ainda assim, ela acreditava que Eliseu era um homem de Deus. E tanto que ela fez para ele um quarto, né, numa parte ali da casa dela, fez para ele um quarto onde colocou lá uma cama, colocou um local com luz e ela também o alimentava, porque realmente ela acreditava que ele era um homem de Deus e ela quis ajudar para que quando ele estivesse peregrinando ali naquela região, ele tivesse aonde ficar. E eu acredito que isso faz com que Deus também se lembre dela, não somente como se fosse uma retribuição somente do próprio Eliseu. Acredito sim que ele como homem, né, ele também se lembra, porque a gratidão ela existe, né? Independente do que porque é de Deus, foi para Deus, mas independente de qualquer coisa, a gratidão ela existe e ele também foi grato por ela. Mas a gente sabe que além da gratidão, o próprio Deus, né? O próprio Deus ele retribuiu isso a ela. E tanto que ele vai, avisa ela que é para ela sair dessas terras durante esse período de 7 anos, para que ela não viesse passar, né? Por isso, ela não viesse passar pela fome, pela seca, por tudo que foi prometido lá naquele capítulo que nós vimos, que foi 2 Reis 3. E o interessante disso daqui é que ela obedeceu, é que ela confiou, né? Não acredito que não seja algo simples, porque ela era uma pessoa que tinha posses, tinha terra, até lá na frente no versículo 6, até quando ela é restituída, a gente percebe que para ser restituída porque realmente ela tinha algo. Então ela tinha. Então você simplesmente abandonar o que você tem por conta da palavra de um homem, sendo que eu acredito que ainda não era visto o que ia acontecer de ruim, realmente implica em você confiar e em você também obedecer. E foi isso que ela fez e durante esse período aqui é o que mais me chama a atenção, que é a obediência. É você ter fé naquilo que você realmente não está vendo. Você não está vendo o que vai acontecer, mas ela creu que ela ia fazer isso e Deus estaria livrando ela de algo, que é o que ele fala para ela, que viria sobre a terra a fome durante esse período. Já no segundo versículo, ela aí no segundo versículo fala que ela foi com a família dela e peregrinou. E acredito que durante esse período realmente ela não passou, né? Pelo que ela poderia passar se tivesse ficado lá nessa terra. No versículo 3, e sucedeu que, ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu para clamar ao rei pela casa e pelas suas terras. Aí, esse versículo aqui me remeteu também à lei que foi deixada, né, por Deus lá a Moisés em Êxodo. Se vocês puderem abrir lá em Êxodo 22:9. Em 22, lá em Êxodo, o capítulo ele é nomeado como as leis acerca da propriedade.
E aí, lá no versículo 9, fala o seguinte: sobre todo negócio fraudulento, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre roupa, sobre toda coisa perdida de alguém, disser que é sua, a causa de ambos será levada perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes pagará em dobro ao seu próximo. Então, aqui trata, né, das leis daquele período e levando em consideração que mesmo ela tendo saído, aquela terra ali ainda lhe pertencia. Então, quando ela retornou, ela fala que ela queria ir lá até o rei para poder pedir de volta aquilo que lhe pertencia. E é claro que ela chegando lá, ela seria julgada, né? Ela iria levar a causa dela para ela ser atendida. Até porque, de certa forma, ela não poderia simplesmente chegar lá e falar que era dela sem ter uma prova, sem ter como provar que aquela terra ali lhe pertencia. Pode falar, dona Lília. É interessante a gente observar essa questão da propriedade privada e o direito da propriedade privada. Vemos hoje essa discussão, né, muito debatida nos últimos anos a respeito do que é propriedade privada e até onde você tem direito de ter um determinado número de posses. Mas a gente já vê que o próprio Deus, ele protege essa questão da propriedade privada. Ele já havia delegado uma série de normas de como deveria ser feito, como deveria ser se proceder a defesa e a proteção da propriedade privada. Eu achei isso aqui bem legal. Quando ela sai de lá dos redores de onde ela estava aqui pertinho de Jezreel, né? Estava aqui pertinho de Jezreel. O profeta manda ela ir para Filístia, para a terra dos filisteus. Vamos lembrar que os filisteus eram inimigos dos judeus de Israel. Olha que contrassenso. Deus pegar a, a mulher que está lá dentro do seu território, dentro, no meio de sua família, no meio de sua casa, no seu ambiente, com todas as suas posses, e Deus manda ela ir para um lugar de terra inimiga. E lá ela teria sua provisão. A gente viu isso com Elias também, né? Ele ficou lá em terras estrangeiras, terra dos pagãos, mas ele conseguiu sobreviver lá. A mesma coisa, Deus está dando essa orientação para essa mulher de Deus. E ainda que ela vai estar no lugar onde, é aqui, ó, nessa região aqui, Asdod, Gade, o lugar onde é o centro da idolatria de Belzebu, lembra? Deus das moscas? É esse local aqui. A gente vai perceber que, da mesma forma como Elias não se contaminou quando foi lá para a terra da viúva, a gente vai ver também que essa mulher, ela não vai se contaminar, ainda que ela esteja em terras estrangeiras. E eu penso que isso é bem interessante da gente observar. Não importa onde você está, não dá para você perder a sua identidade só porque você está no meio de pessoas que têm um outro tipo de cultura, né? Outra forma de adorar deuses, enfim, etc. Ainda a gente vê aqui que não precisa ser um, um obreiro, um pastor, para você ter condição de manter a sua identidade espiritual, né? Então, esses dois pontos que eu achei bem legal, direito à propriedade privada, ela vai retornar para Israel e ela vai cobrar o direito da sua propriedade. Aquilo lá está preservado. Por quê? Por cerca? Talvez, mas principalmente pela lei de Deus, pela vontade de Deus. E a gente percebe hoje o espírito desse mundo, o anticristo, o espírito desse mundo querendo perverter justamente essa que é uma das primeiras leis que Deus determina para o seu povo, e o seu povo era para ser tido como exemplo para todas as nações, né? Então, queria fazer aí essa consideração.
certo. Aí, lá no versículo 4, né, dando continuidade, fala: E sucedeu que, ou não, ora, o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Né? Então, assim, aqui mostra que qual era o testemunho de Eliseu. Inclusive, lá na frente, a gente vai ver, depois lá no versículo 8, que até quando ele chega lá em Damasco, na Síria, ele é tratado como homem de Deus. E não só pelo que ele tem feito, que é o que a gente mais escuta, mas realmente por quem ele é, né? E aqui, ele justamente, o rei, ele está pedindo que conte, ele quer entender, né? O que é que tanto Eliseu faz, porque gera realmente a curiosidade. E, se eu não me engano, eu não lembro mais o capítulo, também não anotei, mas isso aconteceu também com Acabe, no período lá de Acabe, ele também é, fez a mesma coisa. Ele chegou e contou a Jezabel sobre os feitos. Né? Tanto ele contou sobre os feitos, como também no período, o servo dele, que também era profeta, que agora não lembro o nome, também falou para ele sobre Elias, naquele período. Então, assim, o testemunho que ele dava era um bom testemunho ao ponto de Obadias, isso mesmo, ao ponto de gerar essa curiosidade. E justamente essa curiosidade deveria ser algo bom, porque você poderia ter, ele, o rei, poderia ter acesso aos milagres, aos feitos aos feitos através dele, mas que na verdade quem fazia era o próprio Deus. E essa realmente é a intenção do profeta, ser a voz de Deus, representar Deus aqui. É lá no 5º. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara a um morto, eis que a mulher, cujo filho ressuscitara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Gease: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. Então aqui né, interessante desse capítulo é que o fato dela ter obedecido e dela ter confiado, Deus colocou ela na hora certa, no lugar certo, no momento certo. Porque justamente eu estava até conversando com Dona Lília um pouco, né, sobre isso daqui, e é claro que o tempo, né, não foi na mesma hora. Poxa, eu estava aqui conversando, Geazi estava ali conversando com o rei e de repente a mulher chegou lá, entrou e apareceu. Não, mas justamente no período em que ele estava falando, né, sobre os feitos de Eliseu, e foi um feito que realmente gera para os incrédulos, não é algo fácil de você acreditar que uma pessoa, um homem, simplesmente ressuscitou uma criança naquele período e acredito eu que tenha gerado, sim, dúvida no rei, ao ponto dele, de Gease, levar a Sunamita para provar, para que ela provasse para o rei que isso realmente tinha acontecido, ou seja, que ela contasse o seu testemunho. E aí vem, né, isso mesmo, Izzy, foi a mesma coisa que eu pensei. É amor de Deus mesmo, o mesmo pensamento que você teve aí foi o pensamento que eu tive. E justamente a importância do nosso testemunho, porque ela ali, ela tinha realmente um testemunho para contar. E não é só por conta do milagre que foi feito, mas eu acredito que por trás disso venha também a questão do caráter dela, o caráter que ela tem ao ponto de, na hora do julgamento, que é o que a gente viu lá em Êxodo, que ela
seria julgado, ou seja, não era simplesmente a pessoa chegar e falar, essa terra é minha. Ah, pronto, a terra é sua, tá bom, tome aqui, ó, você vai receber o dobro e seja feliz. Não, existia uma análise, que era, né, um julgamento que era feito, onde ali ia apurar os fatos para ter certeza que se a terra realmente a quem ela pertencia de direito. E tudo isso daqui foi possível ser testemunhado por conta do caráter, da obediência, da fé que ela teve. Então, ela teve ali alguém que, claro, através do próprio Deus, que pôde falar até mesmo por ela. Tanto que lá no 6 diz o seguinte: e o rei perguntou à mulher e ela lhe o contou. Então o rei lhe deu um oficial dizendo, né, faz-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Então, assim, eu até anotei aqui o que significa a palavra restituir. Perante o dicionário, é efetuar a devolução do que, do que foi perdido ou do que foi tomado. Então, a palavra, né, o significado da palavra é justamente o que se cumpriu aqui. E perante ao próprio Deus, a restituição é compensar de forma justa o que foi perdido. E aí já entra essa palavra que, para mim, é o X da questão, de forma justa, o justo. E a própria palavra de Deus diz que o justo, ele vai viver pela fé. E ela viveu pela fé a partir do momento que ela obedeceu. Como Dona Lília falou aí, ela obedeceu ao ponto de sair de um lugar que nós conseguimos ver no versículo 6, que era um lugar próspero, porque o próprio rei fala que vai ser restituído todas as rendas de terra, né? As rendas de terra é porque teria o plantio, teria a colheita, e durante esse período você tem o lucro. A renda seria hoje equivalente ao lucro. Né? Você compra, você vende e você tem um lucro disso. Então, o lucro que teve durante todo esse período, ela ia receber. Ou seja, ela não perdeu nada, né? Ela não perdeu. A gente nunca perde. E eu acho que essa é a mensagem principal, é que a gente não perde. A gente pode até achar que durante a nossa caminhada, e porque obedecer é algo sacrificial, é algo difícil, que a gente vai estar perdendo alguma coisa. Porque, às vezes, materialmente, e com os nossos olhos naturais, a gente realmente enxerga que é uma perda. Né? Quando a pessoa, por exemplo, espiritualizando aqui, né? Quando a pessoa ela está na fase onde ela vai deixar as coisas do mundo, aquelas coisas que não agradam a Deus, que é esse período sacrificial mesmo, ela acha que está perdendo. Você deixar a bebida, deixar a festa, deixar o pecado em si. Você deixar o pecado em si, parece que você está perdendo algo, principalmente quando aquilo era algo que te agradava. E nesse caso, era a terra dela, que era algo próspero, era algo que já a pertencia. Mas aqui mostra que vale a pena, que sempre vai valer a pena obedecer a Deus. E o fato disso é que ela foi restituída, que segundo até próprio que diz lá em Êxodo, ela restituiu aqui o dobro, porque ela recebeu até inclusive lucro, ou seja, lucrou, ela recebeu a renda e ainda entrar na terra dela que ia continuar dando renda. Por quê? O tempo, porque a gente para pensar, né? Eu vou me alongar um pouquinho, mas a gente para pensar. É, o tempo que ela ficou fora, Deus proveu ela. O correto seria, se eu abandonei a minha terra, não vai ter ninguém para lavrar. Até porque o plantio e a colheita depende de alguém para poder estar lá fazendo o trabalho para que lá coloque a semente, regue e enfim, eu não sei como funciona, mas regue, mas pelo o básico. Regue, vai crescer, alguém vai colher, alguém vai ter que fazer o trabalho de comercialização, alguém vai ter que fazer o trabalho de entregar a mercadoria, alguém vai ter que fazer o trabalho de cobrar
o valor pela mercadoria, e alguém vai ter que fazer o trabalho de administrar tudo que foi recebido ao ponto de você receber um lucro. Ou seja, o trabalho que você está fazendo tem que ser menor do que aquilo que você recebe para dar lucro. Então, mostra o quão Deus ele é perfeito e quanto vale a pena a gente obedecer. E não só pela questão material, mas a questão espiritual, até porque ele livrou ela, deu livramento a ela, porque ela estava em terras inimigas, e ela se manteve fiel a Deus mesmo, estando num local onde se adorava a outros deuses. Pode falar. É Dona Lília? Tá mudo aí. Cristiane primeiro. Pode É, falar. o que me chama muita atenção é a atitude dela, a confiança dela. Porque o milagre em si não quer dizer nada, porque quantas pessoas na igreja recebem milagres, milagres grandes, quantas pessoas prosperam, chega na igreja liberta de alguma coisa e, no entanto, não permanecem na fé. Então, naquele momento que ele falou para ela ir e deixar tudo, tipo assim, não deu tempo ela vender para ela ir com algum dinheiro, né? Ela poderia vender tudo e chegar lá e ela comprar mais terras e reconstruir a vida. Então, não foi bem assim, né? Ela vendeu, deixou lá e foi, com o dinheiro que, no caso, ela tinha, né? Com certeza ela tinha alguma coisinha. Mas a confiança, né, em Deus é muito grande, ela não ter dúvidas e ela ir e confiar, que é o que muito aflige o povo de Deus hoje, nos dias de hoje. Porque o que que acontece? Eu vou dar exemplo de algumas coisas. Eu já vi pessoas optarem por viver um relacionamento, um casamento, não no papel, morar junto, porque se casar no papel, ele perde uma pensão que ele recebia de um falecido, parente, esposa, quer dizer, esposa ou esposo. Eu já vi esse caso. Então, a pessoa prefere viver no pecado do que confiar que Deus vai abençoar a ponto de que eles não precisam mais daquele dinheiro, eles vão se juntar, vão estar na presença de Deus e vão seguir o caminho. Mas a insegurança e o medo é tão grande que eles preferem viver no pecado. Ou as pessoas, quando falam assim, ó, larga tudo, larga o pecado, como nesse instante Paloma falou, e segue o Senhor Jesus, sempre tem alguma coisa que segura eles lá no mundo. Eles não têm coragem de largar, acreditando que Deus vai suprir todas as necessidades. E todas as necessidades são todas as necessidades. É completo. Eu vou dar um exemplo rapidinho, vou falar bem rapidinho para não pegar muito tempo, da minha vida, né? Eu já tinha saído daqui da Bahia há mais de 30 anos e estava no Sul há muitos anos. Então, eu comecei a trabalhar, a formar cliente, tinha uma boa clientela, uma vida super estável, eu tinha uma estética de um tamanho médio, uma coisa assim bacana, num local muito privilegiado. No decorrer dos anos, as pessoas lá me perguntavam se eu não tinha vontade de voltar para a Bahia. E eu falava que eu não ia voltar para a Bahia porque eu estava com a vida toda direitinha lá. Minha vida estava toda alicerçada. Não tinha por que largar tudo para vir embora. Não tinha por quê. Começar do zero aqui, eu ainda falava assim, mas se eu vou começar do zero, com a idade que eu tenho, eu ainda falava, não, com essa idade eu não vou começar do zero. E passava anos e anos e sempre vinha clientes e me perguntavam a mesma coisa. E a minha resposta sempre era essa: não tem porquê, eu estou com a vida aqui direitinha e eu não vou começar do zero lá com essa idade. Mas o plano de Deus é outro. Quando Deus falou para mim, venda tudo e vá embora, foi assim foi de tal forma
que eu não pensei duas vezes. É muito interessante que quando Deus fala, você não consegue pensar duas vezes. Você só age, só faz, você só obedece. E é mais interessante ainda que quando Deus falou, tipo assim, era por volta de umas 9h30, 10 horas da manhã, eu aceitei. Eu tanto aceitei, como liguei pro setor lá do advogado da empresa, pro jurídico, e falei assim, eu vou vender o salão, prepara a papelada aí que eu vou botar já à venda. E quando foi no mesmo dia, por volta de umas 13, 14 horas, uma pessoa ligou falando que queria comprar um salão, não o meu salão, mas queria um salão, e ele descreveu o salão do mesmo jeito que o meu. Então tá, confirmou ali que era de Deus. E aí o mais forte é isso, que para aquela pessoa comprar em janeiro, no ano de pandemia, logo depois do primeiro lockdown, ele comprou à vista. Aí vem a confiança. Para mim poder sair de lá com tudo organizado e vender aquele salão à vista, eu não pude colocar o valor que ele custava. Foi bem menos, mas eu tinha certeza que era um plano de Deus e que Deus não ia desamparar. Então é isso aí. E essa atitude dela me chama muito a atenção, essa confiança que ela teve. E é muito legal que quando ela voltou, teve de volta aquilo que ela deixou. Claro, teve os perrenguezinhos, né? Porque os perrengues tem que ter, mas ela teve de volta. É interessante aí que Cristiane se coloca como testemunha viva, né, do que ela viveu com Deus a respeito desse abandonar tudo e da onde Abraão, né, vai para a terra que eu te mostrarei. A única diferença é que ela já sabia qual era a terra, pelo menos, né? E aqui, pessoal, a gente vai ver o seguinte: quando a mulher, a sunamita, ela sai lá da terra boa dela, lá embaixo. Eu achei essa foto bem interessante porque ela mostra a coisa num outro ângulo, né? Saiu de toda uma terra boa e saudável que tinha lá para baixo, viu, pessoal? Lá para baixo, bem para cá, assim. Acima do Mar da Galileia, bem para cá, assim. Ela atravessa tudo isso, passa pelo deserto aqui da Judéia, ó, tem um deserto aqui, pá, e vem para cá, para a Filístia, onde tinha terras férteis. E o que é interessante a gente observar também é que a fome era só para Israel. A fome não era para os inimigos de Israel. A fome não era para toda a nação, todas as nações, né, para todo mundo. A fome era para Israel, né, como uma forma de castigo, né? Uma, uma forma de Deus chamar a atenção dessas pessoas. E é muito provável, que quem escreveu o livro Segunda Reis, ele não ordenou esses capítulos de forma cronológica. E o que se defende é que, muito provavelmente, essa fome acontece logo depois que o filho dela é ressuscitado, tal. Logo depois, essa fome acontece e é dentro de Israel. E por que que defendeis essa linha de pensamento? Porque nesse momento Geazi está falando com o rei. Por mais que a lepra dele fosse algo que permitisse um convívio social, ele não estaria falando com o rei leproso. Então, nesse momento, Geazi ainda não é leproso. E já ocorreu uma série de fatos, uma série de casos, que o texto, obviamente, não vai esgotar. O texto não vai esgotar toda a vida de Eliseu. Vai falar algumas coisas, né? Mas não vai esgotar a vida de Eliseu, assim como não esgota a vida dos reis, né? Chama atenção as coisas principais. E o que o autor está querendo fazer é um contraste, que através da palavra de Eliseu, através da palavra de Eliseu,
óbvio, a palavra veio de Deus, que através da palavra de Eliseu veio a abundância para Israel, como também veio o momento de seca, um período de 7 anos de seca. E a gente acaba de ver que Israel, né, no capítulo anterior, a gente vê que Israel acaba vencendo um cerco militar sem precisar levantar um arco e flecha. Deus vai lá, vence aquela batalha, bota os inimigos para correr e tudo aquilo, todo aquele despojo que fica para trás, vai ficar para Jorão e para a sua população. Então, esse momento que o texto está falando dessa seca, provavelmente foi um momento anterior, tá certo? Pode não, com certeza, ainda no reinado de Jorão, mas não nesse período cronológico, certo? Eu acho, se eu não me engano, é a última vez que a gente vai ouvir falar de Geazi na história, né? Nesse livro. Então, o objetivo é fazer esse contraste, tá certo? E observem bem, não foi para todo mundo essa fome, foi só para Israel. Gente, Israel sofria demais. Como que esses caras conseguiam ser tão rebeldes, tão desobedientes, tão impertinentes, tão obstinados em fazer o que era mal? Os caras realmente eram os heróis da resistência contra Deus. Pode falar, Isis. Esse texto realmente é muito rico. E eu me questionei, poxa, por que o texto nem o autor ele nem se preocupa em dizer o nome dela? E a gente percebe nela uma mulher com uma fé ativa, uma fé proativa, porque ela obedece, ela sai da sua casa, das suas terras durante 7 anos, mas após o prazo que o profeta deu, ela volta e vai direto ao rei. A gente, provavelmente, o marido não deve ser mais vivo, porque o texto anterior diz que ele já era um homem idoso, mas ela volta com seu filho, talvez sim, talvez não, mas o texto diz que ela estava com seu filho ali, e ela vai direto ao rei, é, é, e atrás da sua terra, exigir a sua terra, não é minha. Eu saí, mas agora eu voltei, eu quero. E isso demonstra que ela vive pela fé. Qualquer outra pessoa ia voltar, tentar expulsar o povo, ou se conformar, ou ficar por lá mesmo. Tava bom, tava tranquilo. A gente imagina que tivesse tranquilo, mas ela volta com autoridade que só a mulher de fé tem e vai lá e pede a sua terra de volta. E Deus ainda dá em dobro, ainda tudo que foi colhido na terra dela, ela também teve direito. Mas eu percebo em todo o texto e em outros capítulos que falam dessa mulher, essa fé ativa, porque quando o filho morreu, ela não se desesperou, ela não se descabelou, ela subiu o monte, foi até o profeta e exigiu dele: não, o Senhor me deu, meu filho, o Senhor me deu para eu sofrer, não, eu quero a bênção completa. E aí eu me perguntei por que não se preocupe em dizer o nome dela, porque todas nós podemos ser a mulher de Somen. Não é que ela seja especial, o nosso Deus é especial e todo mundo pode ter essa fé ativa, proativa, de viver realmente pela fé, de que se Deus é dono de toda a prata do ouro, e se nós somos filhos de Deus, nós podemos viver regaladamente, viver é, diante de tudo que Deus tem para nos dar. E o que fica para mim realmente desse texto é que nós podemos ser essa mulher. Basta a gente confiar em Deus e exercitar nossa fé e ir atrás, porque se ela ficasse parada, talvez ela não tivesse essa terra. Mas quando ela é proativa, quando ela vai atrás do rei, chega na cidade, vai atrás para requerer a sua terra, Deus deixou tudo preparadinho, incrível. O cara estava comentando dela, algo que aconteceu que mais de 7 anos atrás, e ele está comentando justamente isso. A gente percebe que realmente é amor de Deus. Poderia ter sido um evento esquecido pelo tempo, todas as maravilhas que o profeta fez, mas
está se comentando esse momento. Isso dá legitimidade ao seu pedido, mostra que ela realmente é uma mulher de Deus, que há algo especial nela. E a gente sabe que é a mão de Deus. É isso. Antes de passar a palavra para a Paloma, só acrescentar mais uma coisa. Observa que, como vocês já perceberam que eu tive uma quedinha, né, pelo Jorão. Observa como ele busca ter mais aproximação com Eliseu e imagino que com as coisas de Deus, né? Ele está pedindo referências a respeito de Eliseu para o seu servo, né? Não foi o servo que passou por lá e não, ele está procurando referências e está querendo ouvir dos milagres, ele quer ouvir das histórias de fé que esse homem tem para contar. Ele quer fortalecer a sua fé. E isso realmente mostra, pelo menos para mim, é um algo a mais que aponta para o fato não, né? Para esqueci a palavra. Gente, como é que dá um apagão assim? Probabilidade. É, Probabilidade. que a probabilidade de esse texto realmente estar fora do contexto cronológico nesse momento, que é o momento onde Jorão ainda está tendo essa simpatia Totalmente fora. e empatia com Eliseu. E a gente vai perceber que, de verdade, no último capítulo, ele está querendo matar Eliseu, né? Então, era o momento ainda que ele estava na busca. No momento que ele mata não, que ele tenta matar Eliseu, já é um momento onde ele ouviu tantas coisas a respeito de Eliseu. Poxa, e como é que ele agora não age? Como é que ele agora não faz nada? Como é que ele não busca? A responsabilidade, na verdade, cabia a Jorão, quem tinha que interceder pelo seu povo era ele, de junto de Deus, né? Mas ele cobra isso de Eliseu, porque ele vê realmente Eliseu como homem de Deus, né? Uma referência. Então, provavelmente esse texto realmente está fora de posição, e aqui Gease ainda não é leproso. Então, essa história aconteceu antes mesmo da visita de Naamã no território de Israel. Paloma. E isso fica bem claro, até porque se nós formos parar para analisar essa próxima história do livro de Reis que vem agora aqui, dá para perceber que a forma como Eliseu é tratado aqui já muda completamente, porque já é depois de tantos dos milagres que ele faz, inclusive do próprio Naamã. Por isso que, inclusive, ele vem já com esse nome de homem de Deus. E o próprio rei pede para o servo dele, né? A gente vai falar aqui, ir até ele para perguntar se ele vai ou não. Então, a confiança que passam até dele é diferente, porque justamente já quando volta para essa parte daqui, já é depois de que ele operou, né, tantos os outros milagres lá, o principal, né, lá com o Naamã. E inclusive eu estava assistindo uma meditação, só a título de curiosidade, uma meditação com a dona Núbia. E ela fala muito bem sobre isso, sobre a questão da disposição dos livros da Bíblia. E que, de fato, pode ocorrer não só em Reis, como em outros livros da Bíblia, pode ocorrer, sim, de ter capítulos que não estejam em uma ordem cronológica, porque são obras que elas juntaram, mas que quem coloca, por exemplo, esses títulos aqui, não, o título aqui não é algo que foi dado, né, por Deus, é pelo próprio homem. Ela deixa isso bem claro, que é o próprio homem que, no momento de separar e transformar aquelas histórias em realmente na Bíblia, né, na palavra de Deus, que ele foi intitulando cada momento. E que ele foi juntando e juntando, então realmente não tem uma cronologia mesmo. E fica bem claro, porque agora a gente já entra em uma outra situação. É como se pulasse
do 7 para o versículo 7 aqui do livro 8, do capítulo 8. Vai falar alguma coisa, não, Lívia? Não? Ah, ok. Vamos lá. Versículo 7. Azael mata a Ben-Hadad. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe anunciaram, dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Então, né, como eu acabei de falar e já tinha falado antes, o testemunho, né, de Eliseu e a confiança que ele passou a inspirar em outras pessoas por conta de dele ter seguido, né, aquilo que Deus propôs para ele, porque a própria palavra profeta, que significa a voz de Deus, ele estava ali para representar, ele tinha uma importância religiosa muito grande, né? A própria voz de Deus que ele estava ali, e ele já era visto nesse período, por conta de tantos feitos dele, como um homem de Deus, ao ponto de um rei, que era o rei Ben-Hadad, que não era um bom rei, né? Chegar ao ponto de chamar ele para perguntar. Então, ele confiava, porque você está ali, doente, você poderia chamar quem? Você pode chamar um médico. Naquela época, poderia chamar alguém para ler o futuro, que eu não lembro mais como é o nome daquele período que falava. Poderia chamar alguém para poder ler futuro, chamar algum Deus, ler carta, o que fosse. Mas ele vai e chama o homem de Deus, ele pede para ir lá, para que ele diga, né, qual é, existe alguma profecia sobre mim? Existe alguma coisa, né, que diga? E aí isso remete lá a... Cadê? Eu botei aqui. A 1 Reis, no capítulo 19, que por coincidência foi eu que fiz essa meditação também. 19. E aqui, até pegando o que Isis falou aí, é que se complementa um pouco com o que eu vou falar agora, porque é como se despertasse para que a gente mesmo se remetesse a essa palavra. Porque ele pede para Eliseu falar para ele, né, se ele ia viver, e automaticamente nos remete a essa palavra aqui, lá no 19, no versículo 15. Deixa eu ver se precisa ser antes. Não, pode ser o 15 mesmo. E o Senhor lhe disse, nessa época não a Eliseu, mas a Elias. Esse momento aqui foi o momento em que Elias estava lá no monte Horebe, onde ele passou por aquele momento de cansaço, né? E, por favor, a gente não vai discutir esse cansaço hoje, mas, enfim, onde ele passou por esse momento e Deus fala isso aqui para ele, no 15. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, ou seja, novamente, Damasco, onde nesse momento que nós estamos lendo, foi para onde Eliseu foi, e chegando lá, unge a Azael. Nós vamos ver agora nesse capítulo, que é quem o rei Haddad, ele pede, Ben-Hadad se não me engano, é o servo dele, alguém da guarda dele, eu esqueci o nome, alguém assim, alguém importante dentro do reinado dele. E aí ele fala, unge Azael, rei sobre a Síria. E aqui a gente também vê que os tempos, eles são totalmente diferentes, né? Mas, nesse período aqui, isso mesmo, um oficial. Nesse período aqui, Deus já tinha uma promessa sobre isso. E mesmo que não seja algo bom, mas Deus ele já sabe tudo que vai acontecer. E realmente a gente vai ver que a reação de Eliseu, quando ele vai falar agora com Azael, mostra o que Azael vai fazer. Mas desde aqui, Deus ele já tinha essa promessa, porque ele fala para Elias, que é para ungir Azael rei sobre a Síria. A gente só não sabia aqui qual seria o tempo. E eu lembro que quando
eu meditei aqui nesse capítulo por saber que a gente não tinha chegado ainda, né? Eu, particularmente, ainda não tinha lido esse agora do Segundo Reis. Então, a gente sabe da história, mas somente mesmo lendo que a gente percebe, né, a palavra de Deus se cumprindo. E no 17 diz lá: e há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Né? Então, essa parte aqui. Aí agora a gente volta lá para o oitavo. Então o rei disse a Azael: toma um presente na tua mão e vai a encontrar-te com um homem de Deus e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: hei de sarar desta doença? Então, como eu falei, ele confiava em, em Eliseu, para que Eliseu, né, e ele também, provavelmente ele estava aqui numa situação também de desespero, né, porque ele estava doente, aqui eu não sei qual é o grau, mas para chegar ao ponto dele pedir que fosse até o Eliseu para saber se ele ia sobreviver ou não, eu imagino que ele estivesse em um momento da doença que ele estava mal, né? O que a gente entende é isso. E ele pede justamente a Azael, aquele que Deus, que Elias ungiu para ser o novo rei. No 9, pois, Azael a encontrar-se com ele, e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo o que de bom havia em Damasco, 40 camelos carregados, e veio e se pôs diante dele e disse: teu filho, Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: sararei eu desta doença? Né? Então, Azael foi até a Elias levar o presente, né? Que eu imagino que é como nesse período existia muito a idolatria, ela se misturou à fé em Deus. Então a gente percebe que esse presente aqui mostra muito como se o próprio Ben-Hadad ele quisesse apresentar de certa forma algum tipo de oferenda. É como se ele quisesse comprar o milagre. É como se ele quisesse, poxa, vou mandar um presente, que um presente de um rei, eu imagino que não vai ser pouca coisa, né? A gente vê que não é pouca coisa um presente. Então ele chega lá, né, com os presentes, então dá muita coisa mesmo. O rei, ele quer presentear ele, mas a intenção mesmo do rei em presentear ele é como se fazendo isso fosse mudar aquilo que Eliseu fosse falar sobre ele. Vou aqui mandar um presente porque quem sabe, né, como ele é um homem de Deus e já operou tantos milagres, até porque aqui já se conhecia sobre o milagre lá com Naamã, então quem sabe ele também não consegue de repente me salvar, me livrar dessa doença. No 10, e Eliseu lhe disse: vai e diz-lhe: certamente viverás. Porém, o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. Aqui é o que remete justamente à unção que Elias, né? Essa revelação que Deus dá aqui para Eliseu, é justamente a unção que Elias fez lá no passado, mostrando que ele seria o rei, né? E aí, nesse momento aqui, é quando Elias vai e diz, né? E afirmou a sua vista, e fitou os olhos nele até se envergonhar. E o homem de Deus chorou. Aqui o interessante é que quando Deus ele mostra a Elias o que vai acontecer, a gente se pergunta, né? De que maneira Deus, eu pelo menos me perguntei,
de que maneira Deus mostrou isso a ele. É porque ele tem que ser sensível para ouvir a voz de Deus. E para ele ser sensível, ele viu também alguma coisa que remeteu a isso. E eu imagino que o próprio olhar desse Azael já mostrava que ele era mau. Já mostrava que ele era mau e qual seria a intenção. Talvez a maneira dele falar, né, a maneira dele mesmo se portar, já mostrava quem ele seria. E ali ainda teria a própria revelação, né, de Deus para ele, mostrando que ele seria tudo de ruim, como ele vai falar nos próximos capítulos ou nos próximos versículos. Mas aí eu vou deixar a Cristiane falar antes de passar. Aqui no 8, no versículo 8, ele fala assim, ó, então o rei diz a Azael, toma um presente na tua mão e vai a encontrar-te com um homem de Deus. Ele reconhece que ele era homem de Deus. Ao contrário do filho de Acabe, lá em 1 Reis, segundo Reis, no capítulo 1, que diz assim, e caiu Acasias pelas grades de um grande alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e lhe disse, ide e perguntai a Baal-Zebub, Deus do Ecrom, se sararei dessa doença. Você vê que mesmo o filho de Acabe aqui, ele conhecia a fama de Eliseu, de Elias. Ele sabia tudo que Elias tinha feito, ele já sabia. Tanto que é muito interessante que um anjo vai e diz a Elias, levanta-te, sobe para te encontrar com os mensageiros do rei de Samaria. E diz, porventura não há Deus em Israel para ir consultar Baal-Zebub? Quer dizer, o próprio Deus falou assim, pô, cara, eu tô aqui, eu posso te responder. Por que você vai perguntar a um feiticeiro, sendo que eu posso te revelar a verdade? Mas é diferente aqui do rei. Ele manda perguntar. Você vê que existe uma diferença muito grande de reconhecimento. Agora, eu acho que esses presentes que ele está mandando é que o que acontece? Primeiro, ele reconhece como homem de Deus, ele reconhece exatamente como homem de Deus. Então, ele manda esses presentes. Eu não vejo como suborno, eu não vejo assim como, tipo assim, para ter uma posição positiva. Se ele quisesse uma posição positiva, ele procuraria qualquer feiticeiro daquela época lá que ia falar aquilo que ele queria ouvir. Mas eu acho que, porque naquela época lá, quando se mandava mensagem de um rei para outro rei, alguma coisa assim, nunca se ia de mãos vazias, sempre ia com presentes. Isso eu não posso dizer um costume, mas é uma... existe uma palavra que a gente pode dizer, uma cultura, talvez seja uma cultura, não sei se é essa a palavra, de quando você manda para um rei, para outro rei, sempre vai com presente. Você nunca vai se apresentar com mãos vazias, independente do que você vai ter com ele. Então, eu vejo aqui um reconhecimento dele e um presente, entendeu? De bom grado, mas não um suborno. Eu concordo aí com o Cristiane. Não penso que seja suborno, não. Mas, sem sombra de dúvidas, a intenção é quebrantar o coração da pessoa que vai ser consultada, da pessoa que vai ser abordada, né? Não é um presente sem segundas intenções. Tem uma segunda intenção, mas é realmente agradar a pessoa, já quebrantá-la, para que ele lhe seja propício, não necessariamente falando o que ele quer ouvir, mas atendendo a necessidade dele, né? Ele quer ouvir uma resposta. Enfim, se for melhor para ele, ok. Mas de qualquer jeito não dava para ir de mão vazia. Nunca
a Cristiane teve receio de falar costume, mas era costume sim. Nunca se ia até um profeta sem levar uma oferta. Então, eles tinham esse hábito mesmo. Fernanda, Era isso que eu ia falar. A senhora já falou. Que era um costume, ao se consultar um profeta, principalmente um rei, eles levavam bons presentes. E os presentes dos reis, claro, eles eram muito valiosos, né? No começo mesmo da história de Saul, quando ele foi ter com Samuel, ele procurou presente para levar para Samuel, que ele tinha na mão, que era pão e mais alguma coisa, o que ele tinha de melhor ainda na mão dele, que ele estava na estrada, eu vou dizer assim, né? Ele tinha na mão, ele levou para Samuel, para consultar Samuel. E os reis davam bons presentes de fato, ao consultar os profetas. É isso. ok. Meu Deus, isso eu não sei não. Ai, ó, então, gente, eu acho melhor a gente finalizar, ou finalizar não, né? Parar aqui, porque esse, essa parte aqui onde Azael ele mata Ben-Hadad ainda vai ser muito extenso e devido aos trabalhos que vão ser realizados amanhã, em particular, eu vou ter que chegar mais cedo. E eu ia pedir para vocês para a gente parar aqui agora, nesse momento, e finalizarmos amanhã. O que é que vocês acham? Pode ser? Por mim, tudo bem. Alguém? Mais alguém? Fernanda, Pode ser, para mim tranquilo. Eu gostaria de compartilhar minha aprendizagem com esse texto até aqui, mande. com a À pessoa da, vontade. com a pessoa da Sunamita. É, eu aprendi a ver a fidelidade, o favor de Deus para com uma pessoa independente de fazer parte do seu povo ou não, por esta pessoa ter servido ao teu servo. Ela, por iniciativa, por um coração puro, pela fé desempenhada no Deus de Israel, quais fossem os motivos dessa mulher, ela serviu ao homem de Deus com um coração puro, generoso e desinteressado, sem esperar, como eu falei, desinteressado, nada em troca, um benefício, um favor, inclusive quando ela foi questionada por Eliseu no passado, nos capítulos anteriores. E a resposta de Deus para com essa mulher é tremenda. A forma como Deus cuidou dela mostra quão maravilhoso, quão fiel e glorioso é esse Deus que a gente serve. Se Deus pode ser com uma mulher que não vivia provavelmente, não fazia parte do seu povo, da sua aliança, se ele pode ser fiel a essa mulher de uma forma, dessa forma, por que ele não nos seria fiel? E acredito que tudo está no nosso relacionamento com Ele, tudo está na nossa fidelidade, na forma como servimos. Essa mulher serviu de uma maneira despretensiosa, ela serviu de uma maneira generosa. E ainda assim, lá na frente, Deus cuidou dela em todo momento. Ele cobriu ela de cuidado como um pai zeloso. E isso é maravilhoso, é uma aprendizagem após a outra na palavra de Deus. E graças a Deus por isso. Paloma. Pronto. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa, pessoal, a respeito de hoje? Martiane, fala aí, Martiane. É, uma coisa que me chamou muita atenção foi a questão das lutas que ela teve, né? Ela serviu a Deus, né? Ela fez de todo o coração, como Dona Fernanda falou, mas ela não ficou isenta de passar
por dias maus, né? Por momentos difíceis, né? Ela foi abençoada, teve o filho e depois, tempos depois, ela acabou perdendo esse menino, né? Ele morreu, enfim, foi ressuscitado, mas não podemos anular esse fato de que ele morreu, certo? Uma situação ruim. Depois teve a outra situação ruim, que ela teve que sair da terra de onde ela estava. E, enfim, o que foi que passou pela minha cabeça? É, trazendo para os dias de hoje, como diz a dona Cida, se fosse assim um cristão de hoje, na primeira dificuldade que tivesse passado, ia falar o quê? Ah, não vou mais na igreja. Poxa, eu fiz de todo o meu coração. Nossa, eu dei uma oferta, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Olha só, fui abençoada, perdi a bênção. Como é que pode? Que Deus é esse? E de repente, vou ter que sair daqui. Nossa, aconteceu isso comigo. Oh, perdi minha casa, perdi meus bens. Vou passar por outra situação difícil. Que peso servir a Deus. Porque, querendo ou não, os cristãos de hoje estão todos assim. Só estão servindo a Deus, seguindo a Deus quando está tudo favorável. Porque na primeira dificuldade, ou quando Deus diz não, não responde uma determinada oração, aquilo que a pessoa pede, a primeira atitude é a pessoa sair da igreja. Não vou mais na igreja. Não vou mais ser cristão. Como é difícil seguir Jesus. Igual hoje, eu estava lá no trabalho, e aí tem uma senhora que, enfim, tem uns comportamentos assim, meio mundanos, né? E aí uma outra senhora que não é cristã e não é nada, ela olhou para ela e falou assim: Fulana, olha, existe uma diferença entre ser igreja e ser cristão. E você não é cristão, você pode ser igreja, né? Você pode estar lá no meio, mas você não é cristão. Porque quem é cristão não faz isso que você faz. E aí eu ouvindo, estava ouvindo, eu fiquei. Porque ela sabe também que eu sou evangélica e essa outra mulher também é. Mas essa outra mulher faz um monte de coisa errada. Então, tipo assim, tem pessoas hoje em dia, igual o texto que eu mandei no privado, o texto que eu mandei no privado, tipo assim, tá tudo mudado. Se a gente parar para analisar, o amor de muitos se esfriou há muito tempo. O amor se esfriou há muito tempo. E não podemos negar isso, que a igreja em si, nós, a igreja, nós, não somos mais os mesmos, né? Precisamos melhorar em muito e precisamos resgatar muita coisa antes que seja tarde demais. Essa é a realidade. Porque, cara, se a gente parar para pensar, tá tudo mudado, tudo mudado. E me chamou muita atenção a força dessa mulher e a, a definição dela, ela era muito definida, né, a ponto de passar por esses momentos super difíceis e ainda assim se manter firme, ainda assim continuar ali definida quanto à fé dela e quanto a Deus, né? E isso que eu queria trazer, porque eu achei isso muito válido, e é exatamente isso que a gente tem que pensar, né? A quem a gente tem seguido, a quem a gente tem servido. E eu lembrei agora de Paulo. Paulo, ele falou assim: Eu sei em quem eu tenho crido. E se a gente pegar esse versículo e aprofundar ele, a gente vai ver o quanto Paulo ele tinha uma vida espiritual muito profunda com Deus, para dizer com todas as letras, eu sei em quem eu tenho crido, né? Ele não falou assim, eu sei
eu sinto em quem eu tenho crido, ou então eu acho em quem eu tenho crido. Não, ele foi bem objetivo, eu sei em quem eu tenho crido. E será que todas nós hoje podemos dizer eu sei em quem tenho crido, né? Nós conhecemos a Deus de fato e de verdade, o que que nós estamos fazendo com a nossa vida espiritual? Será que a gente está de fato e de verdade se aprofundando em conhecer a Deus mais e mais todos os dias? Será que quando a gente não passar por essas rebordosas da vida, igual essa mulher passou, qual que vai ser a nossa atitude? Qual que vai ser o nosso posicionamento, né? De um dia a gente receber uma resposta de Deus, a gente ter algo ali, a gente, enfim, dentro do nosso coração a gente desejar algo, Deus vai lá, nos dá, e de repente Deus toma aquilo que ele nos deu. Qual que vai ser a nossa atitude quando isso vier a acontecer, né? Então, a gente tem que criar raízes e criar raízes no Senhor Jesus, né? Eu tenho um versículo agora, veio na minha mente, eu não sei exatamente como está escrito e onde está escrito, mas eu tenho para mim que foi Paulo que falou que temos que estar enraizados em Cristo, alguma coisa assim, mas se alguém depois lembrar, pode falar aqui que é muito forte esse versículo. E é isso que eu queria trazer. Beleza. Só para terminar, Dona Mari quer falar alguma coisa, Dona Mari? Não. Beleza. Então, cadê Paloma? Indica aí alguém para fazer a oração, Paloma. Deixa eu ver quem está aqui. Ah, tem uma galera aí. Tem uma galera, tem Dona Jesumari, Misericórdia, pode ser. tem Dona Mari, pronto. Pode fazer a oração aí, Dona Mari. Faça aí, mãe, a oração final para entregar a meditação. Meu Deus, glorioso Deus, antes de mais nada eu agradeço por ter sido convidada para essa meditação, meu Deus. E agradecemos também, meu Pai, pelo que foi dito, pelo que acrescentou na nossa vida espiritual. Que é isso que vai fazer com que nós venhamos estar mais perto do Senhor, meu Deus. Mas não só a gente saber, não, é vivermos o que está escrito. Não é o fazer, é o ser, Senhor. Então eu peço que essa meditação venha nos ajudar na nossa vida, no nosso dia a dia, em todas as áreas da nossa vida, meu Pai. Toma a nossa noite em tuas mãos, protege a nossa casa, a nossa família, protege a todos nós, o nosso sono, e que amanhã essa reunião dos melhores milagres ela venha arrebentar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, povo lindo. Então, por hoje é só. Amanhã a gente continua, ok? Deus abençoe.